Se a gente fechar o S&P 500 abaixo de 3.975, sexta-feira, às 17 horas, horário de Brasília, você pode ter certeza que semana que vem vai começar a pedrada bonita, tá? Porque isso aqui é uma barra de continuidade de baixa, isso aqui vai ser só um pullback e nós vamos ter uma reversão verdadeira. Ele vai querer testar os 3.800. Se ele perder os 3.800, e geralmente ele faz isso depois de fazer um bull trap, a gente vai abrir uma segunda perna de baixa do tamanho da anterior para completar o restante do ano, tá? Então ele completaria assim, ó, da seguinte forma. Essa baixa aqui seria mais ou menos replicada assim, ó. Tá? Ou seja, isso aqui seria um padrão de continuidade de bear market. Então, aqui ele fez a acumulação lateral. Fez tá vendo que aqui parece ser um bull trap, tá? E aí ele perdendo essa barra aqui e principalmente esse fundo aqui dos 3.800, você confirma o bull trap e aí ele vai abrir um longo período de baixa novamente. E percebam que, pelos cálculos aqui, terminaria em janeiro de 2024 essa onda final. Aonde? Qual região? Mais ou menos nessa região aqui, tá? Isso aqui é um bear market estendido, tá? Então ele repete o anterior. Então ele tem dois ciclos. Ele tem o ciclo da queda, aí ele tem o ciclo da lateralidade, né? Então ele tem o ciclo da lateralidade e depois ele retoma, por último, o ciclo da queda, tá? E aí completa-se geralmente ali no que é justamente meus dois alvos, né? 2.800 no S&P 500 a 3.200, $12.000 no Bitcoin e 400 a 800 dólares o Ethereum, tá? Ah, mas é impossível acontecer. Bicho, não duvida disso daqui. Sabe por quê, pessoal? Presta atenção no MACD. Hoje é mais importante falar sobre o S&P 500 do que falar sobre Bitcoin. Porque a gente está com o MACD na região zero voltando para baixo. Exatamente como eu falei para vocês antes de acontecer. Quer dizer que prevejo o futuro? Não. Quer dizer que eu tenho experiência para um caralho com esses gráficos. Então o MACD, geralmente quando ele retoma aqui é a zona da depressão, ó, pessoal. Aqui é a depressão, ó, tá? Então é aqui onde tu mais planta e faz dinheiro na tua vida. Aqui é a plantação, ó, tá? Então aqui é a hora de plantar. É sobre isso que eu venho falando. O MACD, ele vai querer cruzar para baixo na região zero e ele vai fazer uma última pernada de baixa. Só que ele vai fazer uma perna de baixa mais curta do que o preço no semanal. E justamente quando ele fizer isso, você tem que entrar. E onde é que é isso, né? É a região de plantio, que é aqui, ó. Tá? E aqui é meses, tá? Se você for ver aqui, ó, se acontecesse de julho para... Se a gente chegasse com uma queda tal como a onda anterior, e a gente chegasse, vocês vão ver que ali por julho, a gente vai voltar a subir um pouquinho o pullback, ó, tá vendo? Ele voltaria a subir um pouquinho o pullback, para depois continuar caindo. Esse tipo de movimento, que dá um pullback para continuar caindo, lateral, né, que volta a ter lateralidade, porque o que acontece? Essa lateralidade que aconteceu aqui, ó, ela vai virar depois a acumulação aqui embaixo, ó. Porque na minha visão, isso daqui é uma zona de distribuição. Tá? Distribuição do que, Augusto? Aceitação, realização de prejuízo, insolvência no mercado, grandes saindo, os grandes investidores fugindo dos mercados. Faz essa fase de distribuição, reabre a fase de tendência, que é essa fase nova que nós vamos provavelmente ver a partir de abril, de março para abril, final de março para abril. Então a gente entra, sai da zona de distribuição, a zona de distribuição ela acaba sendo completada entre março e abril ou mais para frente, né? Se ela demorar bastante, ó, abril para maio, né? Se ela repetisse a onda anterior, abril para maio e junho, julho, né? Ele começasse a cair novamente, né? Subir um pouquinho em maio, cair em julho.
Enfim, eu quero só que você... Claro que não tem como prever. O desenho não vai prever isso aqui para ti, tá? Só que onde é que a gente quer comprar? Acumulação de fundo de longo prazo. Então, onde é que é a acumulação de fundo de longo prazo? A hora do plantio é aqui, ó, pessoal. Tá? Aqui é onde você tem que comprar o máximo que você puder. Você vai ter que fazer bico para conseguir juntar o máximo de dinheiro possível. Porque aqui, na minha opinião, é uma acumulação de longo prazo. Aqui é onde vai ficar o preço dos ativos em depressão. As pessoas vão perder a fé no mercado de risco. Só que é daqui que começa a vir a estouração de tampa lá para frente. 2024, 2025, tá? Então aqui é a zona em que mais você precisa acumular na sua vida para mudar a tua vida. É isso que eu venho falando. Então eu estou esperando pacientemente, né, essa zona de distribuição acontecer. Estou pacientemente aguardando o início da depressão. E como eu gosto de price action, né? O que eu falei sobre os 3 cavaleiros, né? 3 cavaleiros negros geralmente são início de retomada de baixa, né? Então nós tivemos 3 cavaleiros negros no S&P 500, já. Aqui foi um pullback e agora ele quer continuar o quê? Caindo. Então o movimento que está bem claro na minha cabeça no semanal é que o preço está querendo voltar a cair. E aí quando ele chegar aqui, ó, nesse fundo aqui, ó, as pessoas vão achar que isso aqui é um fundo. O preço vai tender a subir novamente um pouco, até metade do tamanho dessa onda. E aí, justamente nesse período aqui, que é um período de alta, às vezes é 1 mês de alta, 2 meses de alta, geralmente 1 mês de alta, tá? E aí ele vai querer entregar mais queda. Então em maio tá com cara de que vai subir, tipo assim, vai começar a queda forte em abril, maio dá um pullback e depois junho, julho, agosto e diante começa a desabar, né? Não sei se vai ser o pullback em junho, julho, enfim. Não sabemos, isso é uma coisa de cada vez. Acontece que esta onda aqui, ó, prestem muito atenção no que eu vou falar agora. Mas muito atenção mesmo. Se isso daqui fosse uma tendência de alta, isso aqui era barra de entrada de compra. Então eu vou inverter aqui para vocês. Isso daqui é, pessoal, e pouca gente entende isso, isso daqui é uma zona de distribuição, tá? Distribuição. Vamos colocar assim, ó. Isso é uma zona de distribuição. Em tendências de alta, como é que funciona? O mercado anda em ondas, entra na zona de acumulação e depois extravasa, né? Entrega mais altas, certo?